Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Quem trouxe a sua Bíblia, vai pegando, vai se colocando em pé, em reverência à santa palavra do Senhor, palavra de Deus. Este é o Evangelho escrito pelo médico amado, Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do versículo 33 ao 43. Quem achou diz amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, Jesus. Nós queremos saudar também aqueles que nos assistem pela televisão ou pela internet. Que a paz de Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua família, na sua vida. Nós vamos orar a Deus neste momento. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Tem um momento em particular com Deus agora. Abra o teu coração. É um momento de oração, de clamor a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, pelo grande privilégio que tu nos concedes de estarmos aqui na tua casa de oração nesta noite. Muito obrigado pelos louvores entoados a ti, e porque está escrito que o Senhor habita no meio dos louvores do teu povo. Por isso, Senhor, nós podemos sentir a tua doce presença neste lugar. Espírito de Deus, tu és bem-vindo no nosso meio. Nós queremos te dar a total liberdade. Senhor, que os nossos louvores possam subir como aroma agradável a ti. Ouve, Senhor, a oração da tua igreja nesta noite, a oração do teu povo. Meu Pai, nós vamos agora ouvir a tua santa e bendita palavra. O salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Senhor, que a tua palavra venha iluminar a nossa vida, que a tua palavra venha iluminar os nossos corações nesse dia. Meu Deus, que nada venha nos tirar da tua presença, e que numa noite tão especial, quando vamos participar da tua mesa, nós possamos ser tocados pelo teu Espírito e pela tua palavra. Senhor, alcança agora o coração ferido, o coração machucado. Alcança, Senhor, aquele que aqui entrou enfermo, e manifesta, Senhor, o teu poder para curar e para restaurar. Nós damos a ti, Senhor, a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor com força, com alegria. Aleluia, louvando, exaltando ao seu santo nome. Meus irmãos, é interessante a maneira como a nossa vida passa. É interessante a maneira como nós contamos o próprio tempo. Quando nós queremos saber a idade de alguém, nós perguntamos: quantos anos você tem? Para as mulheres é meio delicado perguntar, não é verdade? Mas eu fiz uma conta bastante interessante. A vida passa de uma maneira muito rápida. Os anos correm, os anos voam. Mas você já sabe quantos dias você viveu sobre a face da terra?
Eu creio que ninguém faz a contagem desta maneira. Eu tive a curiosidade, tenho 48 anos de idade, mais alguns meses, né? E eu fiz uma conta e descobri, não sei se para alegria ou para tristeza, né? Creio que para alegria, que já vivi mais de 17.520 dias. Diga misericórdia. Mas depois você faz a tua conta em casa também. 17.520 dias. É coisa, não é verdade? Mas, meus irmãos, eu creio que a maioria dos dias que nós vivemos sobre a face da terra, sendo muitos dias, são dias que nós vivemos uma rotina. Um dia um pouquinho melhor, um dia um pouquinho pior, e assim nós vamos na presença de Deus, prosperando, crescendo, vivendo, tocando assim a nossa vida. Mas eu não sei se você sabia, mas são pouquíssimos os dias que realmente fazem a diferença na nossa vida. Se você pudesse contar nos teus dedos, se você pudesse fazer uma retrospectiva nesta noite de dias que ficaram marcados na tua existência, dias que realmente fizeram a diferença na tua vida, dias que você tomou as mais importantes decisões, eu creio que não passam de 15 ou 20 dias, os dias mais importantes da tua vida. Talvez você lembre destes dias pelas decisões sábias que um dia você tomou e agradeça a Deus por isso. Esse dia ficou marcado no teu coração e ficou marcado na tua existência. Mas talvez existam dias que você lembre com muita tristeza por decisões erradas que tomou na sua vida, decisões que alteraram o curso e a tua história, o curso da tua vida e a tua história. Imagine você, 10 ou 15 dias podem mudar completamente a história da vida de uma pessoa. Se você me perguntar, pastor, e quais foram os dias mais importantes da sua vida? Se eu for contar nos dedos, não vai dar mais do que 10 ou 15 dias. Mas para exemplificar, eu lembro quando eu tive que escolher qual seria a minha profissão. Quando eu nasci, já nasci num lar evangélico, filho de pastor, e todo mundo dizia, vai ser pastor. E eu dizia, não. Eu dizia não. Queria seguir o meu caminho, queria fazer as minhas escolhas, tomar as minhas decisões. Naquele tempo a quarta igreja não era o que é hoje. Era um tabernáculo de madeira, e o que nós vimos foi uma história de muito sacrifício, de muita dedicação, de muita luta, e eu quis tomar um outro rumo na minha vida. E com mais ou menos 16 anos, nem faz tanto tempo, né? Mais ou menos 16 anos, eu estava sentado no cursinho, tendo que tomar a decisão de qual seria a minha profissão. É uma decisão muito importante, não é verdade? É uma decisão que vai impactar o resto das nossas vidas. Eu estava ali me preparando para fazer o vestibular, mas eu lembro que quando garoto, eu queria ser piloto de avião. Piloto de avião. Até que um dia entrei no avião e desisti. Mas depois veio outros sonhos, talvez um professor de educação física. Já pensou com esse baita corpo, né? Não sei o que ia ser. Ou talvez medicina, todo mundo gosta, é muito bonito ser médico. Mas eu estava ali assentado, cheio de dúvidas na minha cabeça do que fazer, de que decisão tomar, porque eu sabia, e tinha que decidir aos 16 anos de idade, 17 anos. A gente ainda não tem maturidade para tomar essas decisões. E eu dizia, Deus, tem misericórdia da minha vida, me ajuda nesse momento. E lembro que eu peguei aquele guia do candidato, para quem vai fazer o vestibular, só podia fazer na Universidade Federal. Naquela época meus pais não podiam pagar uma universidade particular, sabia que aquela era a minha única chance, e peguei aquele guia do candidato, comecei a olhar ali, área de ciências exatas, matemática, física. Creio que não é o meu forte, não é o forte da maioria, né? Quem gosta de matemática aí?
Oh, que surpresa, que Deus te abençoe. Aí olhei para a área de humanas e pensei comigo, lidar com o ser humano é complicado, né? É difícil. E cheguei na área de saúde e comecei a olhar, olha, isso é bacana, né? Quem sabe ajudar o meu próximo, ajudar o meu semelhante. E fui olhando medicina, enfermagem e outros cursos mais, e o meu olho passou numa profissão chamada farmácia e bioquímica, e o meu coração sentiu algo diferente ali naquele momento. Eu disse, acho que vai ser por aqui. Meu Deus, me ajude, né? Fiz o vestibular, fui aprovado pela graça, pela misericórdia de Deus. Nem sabia direito o que era a tal da farmácia e bioquímica, mas achei bonito, né? E assim eu comecei a minha vida, assim eu comecei a minha carreira. Eu creio que já se passaram quase 30 anos, e aquela decisão foi uma decisão dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E eu digo a você, como é bom decidir quando você tem a presença de Deus na tua vida. Como é bom tomar decisões quando você não é guiado apenas pela tua vista. Como é bom tomar decisões quando você não se deixa influenciar apenas pelos amigos, pelas circunstâncias e pelas pessoas. Mas como é bom tomar decisões quando você serve a um Deus maravilhoso, a um Deus vivo e poderoso. Nós mal conhecemos o passado, mal lembramos do passado, sabemos alguma coisa do presente, mas o nosso Deus é aquele que conhece o futuro, é aquele que conhece todas as coisas, e Ele já tem o melhor reservado para a tua vida e para a minha vida. Vamos aplaudir a Jesus? E eu creio que através desta meditação agora, você também está pensando naqueles dias que marcaram a tua vida, que marcaram a tua existência. Para muitos, talvez, o dia mais importante da sua vida foi o dia do seu... Ninguém falou casamento. Então vamos dizer que o dia mais importante foi o dia que você entregou a tua vida a Jesus. Diga graças a Deus. Mas o casamento também é muito importante, não é verdade? Olha que uma boa escolha vai ser uma bênção. Você vai olhar para o lado, você vai agradecer a Deus, você vai dar glória a Jesus, né? Vai ficar cheio do Espírito Santo. Mas quando alguém acorda, olha para o lado e viu que tomou a decisão errada, isso, misericórdia. E aí é só Deus para dar um jeito, não é verdade? Mas irmãos, essa é apenas a introdução da mensagem, né? Mas é importante você pensar nas tuas escolhas. É importante você pensar na tua vida, na tua existência e nas decisões que você tem a tomar. Porque a maioria dos nossos dias são dias rotineiros. A gente acorda e já tem uma ideia do que vai acontecer. Mas existem aqueles dias que mudam a nossa história. Existem aqueles dias que mudam totalmente o curso da nossa existência. E nós lemos aqui acerca de um dia como estes, o dia da crucificação, o dia que Jesus Cristo foi colocado ali no madeiro. Este foi um dia que alterou a história de toda a humanidade, marcou a história de toda a humanidade. E mesmo após 2000 anos nós falamos deste dia até o presente, até o dia de hoje. Mas por quê? Esse fato aconteceu na cidade de Jerusalém. É uma cidade que nos dias de hoje ela é disputada pelas 3 maiores religiões monoteístas que existem sobre a face da terra: o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. É uma cidade considerada sagrada, é uma cidade considerada santa, e Jerusalém foi o palco daqueles que foram os maiores acontecimentos da história da humanidade, olhando sob o ponto de vista cristão e espiritual. A cidade de Jerusalém, ela tem um significado histórico, e a cidade de Jerusalém, ela tem um significado espiritual, porque entre Jerusalém e a igreja existe um paralelo. Por isso está escrito: orai pela paz de Jerusalém. Se nós queremos ter paz,
Queremos que a igreja viva momentos de paz. Nós temos que orar pela paz de Jerusalém. O Salmo 122 nos dá este aviso. E o palco deste acontecimento era a cidade de Jerusalém, num período muito especial, num período em que se comemorava uma das maiores festas do povo judeu, se comemorava a Páscoa, onde as famílias peregrinavam, saíam das suas terras e vinham a Jerusalém contando aos seus filhos a história daquilo que Deus havia feito pela sua nação, os libertando ali do jugo de Faraó e os trazendo para a terra prometida. Aquelas famílias peregrinavam com alegria para Jerusalém. Na verdade, ele carregava sobre si naquele dia os pecados da humanidade, os meus pecados, os teus pecados, as nossas culpas. Ele carregava sobre si o peso das nossas iniquidades. Ele carregava sobre si todas as maldições que sobre nós foram lançadas através da desobediência e da rebelião. Ele carregava sobre si também as nossas enfermidades, como nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas iniquidades, e nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Diga graças a Deus. Jesus estava ali protagonizando aqueles acontecimentos. Toda a cidade de Jerusalém estava olhando para aquele fato, e as pessoas tinham reações das mais adversas, das mais diferentes em relação àquilo que estava acontecendo. E é isso que nós lemos aqui na palavra de Deus. Nos diz que os príncipes olhavam para ele, zombavam e escarneciam e diziam: se tu és o rei dos judeus, então saia desta cruz, então desça desta cruz. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. As pessoas zombavam, os próprios soldados escarneciam dele, deram vinagre para ele beber. Mas nesta noite eu quero fazer menção a dois personagens que estavam ali naquela cena. Há dois homens que dividiram um pouco do sofrimento de Jesus naquele momento. Quem eram estes homens? Eram malfeitores, eram salteadores, que haviam sido condenados, que haviam sido sentenciados à pior morte, a morte destinada aos párias, aos bandidos, que era a morte de cruz. E aqueles homens estavam ali porque tiveram uma vida de crimes, foram inimigos da sociedade, praticaram o mal, fizeram coisas que os levaram àquela sentença de morte, àquela sentença de cruz. E quando Jesus estava ali sendo crucificado, naquele mesmo dia, esses dois homens estavam ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. E esse dia faria diferença também na vida destes homens. Esse dia seria um daqueles dias que nós dizemos, seria um daqueles 10 ou 15 dias que mudam a história da vida de uma pessoa. Eles estavam ali, mas diante do mesmo fato, aqueles homens tiveram reações completamente opostas. Aqueles dois homens, na mesma situação, nas mesmas circunstâncias, tiveram reações completamente diferentes. Um daqueles homens não se deixou comover pelo sacrifício de Cristo ali na cruz. Ele sabia que era um malfeitor, ele sabia que era um bandido, e ele estava ali olhando para o sofrimento de Jesus ao seu lado. Certamente ele viu quando os cravos traspassaram as mãos de Jesus e os seus pés, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas nenhum gesto como este conseguiu tocar o coração endurecido daquele homem. Nenhum gesto de tamanho amor, de tamanha grandeza, conseguiu sensibilizar o coração daquele bandido naquele momento. Talvez a vida de crimes, talvez a vida de desgraça embruteceu o coração daquele homem, e ele tornou-se um homem rude, um homem totalmente insensível. E ele blasfemava. A palavra de Deus diz que a sua atitude diante daquela cena era blasfemar diante de Deus. E ele blasfemava, olhava para Jesus
e dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Mas o outro homem, o outro malfeitor, nas mesmas circunstâncias, olhando para Jesus, ele teve o seu coração tocado pelas suas atitudes. Ele reconheceu que aquele que estava do seu lado era o Cristo, o enviado de Deus, o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. E aquele homem então olhou para o seu companheiro e o repreendeu, dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Eu acho muito interessante quando você vai visitar muitas vezes um presídio, quando você vai conversar com pessoas que foram sentenciadas, que foram condenados, e a maioria dessas pessoas diz assim: olha, eu estou aqui por engano, eu estou aqui injustamente, eu não merecia estar aqui. Mas olha para a atitude deste homem, ele reconheceu as suas falhas, ele reconheceu os seus erros, ele reconheceu as atitudes erradas que havia cometido ao longo da sua vida. Ele reconheceu que era um humilde pecador. Nós também temos os nossos erros, as nossas falhas, e quantas vezes nós ferimos o coração do Pai, quantas vezes ferimos o coração de Deus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de ser, e muitas vezes até deixamos de reconhecer o quão falhos e pecadores nós somos. Mas este homem ali na cruz, um bandido, um malfeitor, ele reconhece quem verdadeiramente este é. E o primeiro passo para a salvação é reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, porque está escrito: humilhai-vos, pois, diante das potentes mãos de Deus, porque Ele ao seu devido tempo vos exaltará. É o que nós vemos na atitude deste homem, se humilhando ali diante daquelas pessoas, se humilhando ali diante daquele seu amigo, se humilhando na presença de Jesus e dizendo: na verdade, com justiça nós estamos aqui, porque os nossos feitos mereciam. Mas ele olhava para Jesus e dizia: mas este nenhum mal fez. Ele reconheceu que Jesus era um santo de Deus, era o Filho do Deus Altíssimo, era o Salvador, era um Rei. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha, você olhar para um rei vestido de púrpura, com uma coroa na cabeça, um cetro na sua mão, e saudar a esse rei, é fácil, não é verdade? Quando você passa diante de uma autoridade, com alguém que está investido de poder, bem vestido, muitas vezes com a faixa presidencial, ou ostentando aquela autoridade, as pessoas reverenciam, as pessoas prestam ali as suas reverências. Mas este salteador, ele olhou para Jesus, e Jesus estava ali desfigurado, ele estava com as suas costas rasgadas pelos açoites. O que ele carregava na sua cabeça não era uma coroa de ouro, de prata, cravejada de pedras preciosas, mas uma coroa de espinhos. Ele não estava sentado num trono, mas pendurado numa cruz. Este homem teve a grandeza de olhar para Jesus e ver que ali estava presente não apenas o Rei, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que sensibilidade teve este homem, que visão espiritual teve este homem naquele momento, quando ele se deixou abrir os seus olhos pelo Espírito Santo de Deus. Veja que a sua atitude começa pelo quebrantamento, a sua atitude começa em ele reconhecer as suas fragilidades e quem ele era, e após reconhecer quem ele era, o Espírito de Deus abre os seus olhos espirituais, e ele reconhece que aquele que estava diante dele era o Senhor e Salvador, aquele que poderia salvar a sua própria vida. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele cria que mesmo naquela situação Jesus tinha um reino e que nada iria impedi-lo de entrar no seu reino, mesmo na cruz. Isso quer dizer que muitas vezes eu e você estamos também carregando a nossa cruz, porque Jesus disse
Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quantas vezes as pessoas olham para mim e olham para você, quando estamos carregando a nossa cruz de cada dia, carregando os nossos fardos, mas assim como aquele homem viu em Jesus um rei, apto a entrar no seu reino mesmo estando na cruz, o Pai Celestial olha para a minha vida e para a tua vida e diz: meu filho e minha filha, você está carregando a tua cruz, mas as portas do reino estão abertas para você, e nada vai te impedir de entrar. É interessante porque naquele momento Jesus estava sofrendo, e quando a gente está sofrendo, é difícil a gente se preocupar com as pessoas, não é verdade? Porque você já está fragilizado, você já está no meio da luta, você já está no meio da prova. Muitas vezes você diz: olha, está doendo, está difícil a minha situação, e de repente alguém procura você para que você também estenda a mão, para que você ajude. E Jesus estava ali fragilizado, mas naquele momento de dor, ele não estava preocupado apenas consigo mesmo, porque estava ali dando a sua vida em nosso resgate. Ele olha para aquele homem com aquele olhar de amor e de misericórdia e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A humildade daquele homem, a sua decisão naquele momento mudou o seu destino eterno. Aquele homem estava sentenciado à separação eterna de Deus. Havia uma sentença condenatória sobre ele, uma sentença de morte que os próprios homens haviam dado, e certamente naquele momento Satanás se alegrava, porque dizia: destruir mais um homem, destruir mais um daqueles que Deus criou. Mas naquele momento Jesus olhou para aquele homem com o seu olhar de misericórdia e mudou o destino eterno daquele homem. Se até aquele momento ele era um bandido, se até aquele momento ele era um malfeitor, ao olhar para Jesus, ele foi transformado de criatura em filho de Deus e ganhou a vida eterna e a sua salvação. Amém? Mas eu fico pensando naquele outro homem que também ali estava, que também teve a mesma oportunidade, que presenciou os mesmos acontecimentos, mas resolveu endurecer o seu coração. Ele não sabia que aquele dia mudaria também o seu destino eterno, que por causa da dureza do seu coração, ele passaria a eternidade afastado de Deus, naquele lugar que a palavra de Deus nos alerta, onde haverá pranto e ranger de dentes. Muitas pessoas dizem: pastor, mas o inferno existe? O que você acha? A palavra de Deus nos ensina que sim. Naquele dia, infelizmente, muitos arrependidos vão clamar por misericórdia, mas vão ouvir: afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas todo aquele que, como este homem, reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ouvirá: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pode aplaudir ao Senhor.